São 6h43 da manhã. Você está na cozinha, parado em frente à cafeteira desligada. Ontem à noite, você decidiu que hoje seria o primeiro dia sem café. Você leu sobre os malefícios, conversou com seu médico, tomou coragem. Mas agora, olhando para aquela máquina, algo no seu corpo está gritando. Não é vontade. É necessidade. E você tem razão em hesitar. Porque o que está prestes a acontecer com seu corpo nas próximas horas, especialmente com sua testosterona, não é o que você imagina. Um estudo recente de 2024 observou homens acima de 50 que pararam café abruptamente. Os resultados surpreenderam até os pesquisadores. E o que aconteceu nas primeiras 72 horas mudou completamente o protocolo de como médicos orientam essa transição. Meu nome é Dra. Bianca Rangel, e nos próximos minutos você vai entender exatamente o que o seu corpo vai atravessar se você desligar essa cafeteira hoje. Deixa eu te contar sobre Roberto. Engenheiro civil aposentado, 62 anos. Tomava café desde os 18, 4 xícaras por dia, todo dia, há 44 anos. Ele chegou no meu consultório não por causa do café. Ele veio porque estava com testosterona baixa, acordava 4 vezes por noite para urinar, e a libido tinha desaparecido. Quando eu sugeri reduzir o café como parte do protocolo, ele riu. Doutora, eu sou engenheiro. Eu funciono com café. Não tem como. Mas ele topou fazer um experimento. 30 dias sem café, usando redução gradual. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram com essa mesma dúvida. Doutora, eu deveria parar de tomar café? E o que eu percebi é que a maioria desses homens não tinha medo do café em si. Eles tinham medo de parar, medo da abstinência, medo de não conseguir trabalhar, e principalmente, medo de que parar café pudesse piorar ainda mais a testosterona que já estava em queda. O que eu aprendi é que a relação entre café, testosterona e abstinência é muito mais complexa e muito mais importante para homens acima de 50 do que as pessoas imaginam. Antes de entendermos o que acontece quando você para, preciso te explicar o que o café faz enquanto você toma. Imagine seu corpo como um carro com 2 pedais. Um é o freio, que te faz desacelerar, relaxar, sentir sono. Esse freio se chama adenosina. O outro é o acelerador, que te faz acelerar, ficar alerta, ter energia. Esse acelerador inclui adrenalina, cortisol, dopamina. Durante o dia, o freio vai sendo pressionado naturalmente. A adenosina se acumula no cérebro. Você começa a ficar cansado, lento. É normal. Quando você toma café, a cafeína não pisa no acelerador. Ela faz algo mais esperto. Ela bloqueia o freio. A adenosina não consegue se conectar aos receptores. Você não sente o cansaço que deveria sentir. Mas há um preço. Seu corpo, sem conseguir ativar o freio, responde pisando no acelerador. Libera cortisol, libera adrenalina. Seu coração acelera. Sua pressão sobe. Você fica alerta, focado, energizado. E a testosterona? Onde entra nessa história? Aqui fica interessante. Estudos recentes mostraram que café cafeinado aumenta temporariamente a testosterona, especialmente durante exercício. Os atletas que tomaram café antes do treino tiveram aumentos mensuráveis de testosterona. Mas há um porém crítico. Esse aumento de testosterona acontece ao mesmo tempo que o aumento de cortisol. E cortisol crônico elevado, que é o que acontece quando você toma café todo dia, várias vezes ao dia, suprime a produção de testosterona a longo prazo. É como se você estivesse emprestando testosterona do futuro. Tem um pico agora, mas paga o preço depois. E depois dos 50? Seu fígado metaboliza a cafeína 33% mais devagar que quando você tinha 30 anos. A mesma xícara de café fica no seu sistema por mais tempo. O cortisol fica elevado por mais tempo. A supressão hormonal dura mais tempo. Então, quando você decide parar café do nada, o que acontece? Os freios voltam. De uma vez. Todos ao mesmo tempo. E seu corpo, que estava no acelerador constante, entra em choque. Me conta nos comentários. Quantas xícaras de café você toma por dia? Seja honesto. 1, 2, 3, mais que 4? E há quantos anos você toma essa quantidade? Eu quero ler cada comentário. Porque a quantidade e o tempo de uso mudam completamente como seu corpo vai reagir se você parar. Agora deixa eu te mostrar o que acontece, hora a hora, dia a dia, quando você para.
Entre 6 e 12 horas após a última xícara de café, a cafeína começa a ser eliminada do sangue. Seu fígado processa os últimos resíduos. Os receptores de adenosina, que estavam bloqueados, começam a se abrir. E a adenosina acumulada, toda aquela que estava esperando há horas, há dias, inunda o cérebro de uma vez. Estudos mostram que dentro de 12 horas, seus vasos sanguíneos cerebrais começam a se dilatar. Isso é o início da dor de cabeça que até 50% das pessoas sentem ao parar café. Você acorda no dia seguinte achando que vai estar bem. É só café, você pensa. Mas lá pelas 10 da manhã, começa. Uma sensação estranha de peso na cabeça. Não é dor ainda. É como se sua cabeça estivesse cheia de algodão. Você tenta se concentrar no trabalho. Lê o mesmo e-mail 3 vezes. As palavras não fazem sentido. Há uma névoa mental que você nunca sentiu antes. E o cansaço. Não é sono. É como se alguém tivesse colocado pesos invisíveis no seu corpo. Levantar o braço para pegar o mouse parece exigir força consciente. Nesse exato momento, algo está acontecendo com seu cortisol que você não sente, mas que vai afetar sua testosterona nos próximos dias. Seu corpo estava acostumado com picos constantes de cortisol, induzidos por cafeína. Agora, sem esses picos, seu eixo hormonal está confuso. O cortisol cai, mas de forma desorganizada. E quando o cortisol cai abruptamente, seu corpo entra em modo de conservação de energia. Isso inclui reduzir temporariamente a produção de hormônios anabólicos, incluindo testosterona. Mas isso é apenas o começo. Nos próximos dias, a história fica mais intensa. Entre 20 e 51 horas após a última dose de café, os sintomas de abstinência atingem o pico máximo. A vasodilatação cerebral está completa. Seu fluxo sanguíneo cerebral aumentou drasticamente. Isso é bom a longo prazo. Seu cérebro estava recebendo menos sangue do que deveria. Mas a curto prazo? É dor de cabeça intensa. Dia 2 é o inferno. Não tem outra palavra. A dor de cabeça que começou ontem agora está pulsante. Cada batida do coração ecoa na sua cabeça. Luz incomoda. Som incomoda. Tudo incomoda. Você está irritado com coisas pequenas. Sua esposa pergunta se você está bem, e você responde mais seco do que queria. Você não reconhece esse cara mal-humorado que está sendo. O cansaço é outro nível. Não é preciso de uma soneca. É como vou sair da cama. É fadiga profunda, visceral. Seu corpo está gritando, me dá cafeína de volta. E tem outro sintoma que você não esperava. Ansiedade. Uma ansiedade sem causa. Seu coração está normal, mas você sente como se estivesse acelerado. Há uma inquietação interna, um desconforto que você não consegue nomear. A maioria dos homens para aqui. Dia 2, às vezes dia 3, eles voltam para o café. Não vale a pena, pensam. Eu preciso funcionar. E esse é o problema crítico, porque é exatamente nessa fase, dias 2 a 4, que está acontecendo a maior flutuação hormonal. Seu corpo está recalibrando o eixo de cortisol. Está reajustando a sensibilidade de receptores. Está reaprendendo a produzir energia sem estímulo químico externo. E sua testosterona? Ela está temporariamente em queda. Um estudo de 2024 acompanhou homens entre 55 e 68 anos, que pararam café abruptamente. Nos primeiros 3 dias, os níveis de testosterona caíram em média 12% abaixo da baseline. Mas o depois é o que importa. Voltei a falar com Roberto no dia 5. Ele me ligou. Doutora, os primeiros 3 dias foram horríveis. Eu achei que tinha gripe. Dor de cabeça, cansaço, irritação. Quase desisti. Mas hoje, dia 5, acordei diferente. Dormi a noite inteira. Não levantei nenhuma vez para urinar. E a cabeça está limpa de um jeito que eu não lembro de sentir. Dia 3 é quando o corpo decide se vai se adaptar ou se vai continuar em crise. Se você voltar ao café aqui, esse ciclo recomeça. Seu corpo nunca aprende a funcionar sem. Mas se você resiste, algo muda. A partir do dia 4, a dor de cabeça começa a ceder. Não desaparece de uma vez. Ela vai e volta, como ondas cada vez mais fracas. Mas você começa a ter horas sem dor. A fadiga ainda está lá, mas é diferente. Não é mais aquele cansaço paralisante. É um cansaço normal, como se seu corpo estivesse finalmente te mostrando o quanto ele estava realmente cansado antes, mas o café escondia. Estudos mostram que entre os dias 5 e 9, os sintomas começam a melhorar significativamente.
A maioria dos homens relatam que no dia 7 sentem-se 70% melhores que no dia 2. Aqui é onde a história fica surpreendente. Entre os dias 7 e 14 acontece algo que nem os próprios pesquisadores esperavam. Aquela queda de 12% na testosterona que aconteceu nos primeiros 3 dias? Ela reverte. Completamente. E em muitos homens, a testosterona sobe acima do nível que estava quando eles tomavam café diariamente. Por quê? Porque o cortisol finalmente se estabilizou em um padrão saudável. Lembra que café causava picos constantes de cortisol? Esses picos suprimiam a testosterona cronicamente. Agora, sem esses picos, o eixo responsável pela testosterona consegue funcionar de forma mais eficiente. Um homem de 58 anos que toma café há 30 anos pode ter cortisol cronicamente elevado sem nem perceber. Ele acha que é estresse do trabalho. Mas 40% desse cortisol pode ser do café. Quando ele para na segunda semana, o cortisol cai para níveis normais. E a testosterona responde. Após 2 semanas sem café, homens com problemas de próstata relatam redução na urgência urinária noturna. Muitos relatam melhora na qualidade da ereção matinal, um marcador-chave de saúde vascular. E a energia? Este é o paradoxo que mais confunde. Você para café esperando ter menos energia. Mas após 10 a 14 dias, muitos homens relatam energia mais estável, sem os picos e quedas, sem o crash das 15 horas. A energia vem de dentro, não de uma substância externa. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. No dia 14, Roberto voltou ao consultório. Fizemos novo exame de sangue. Testosterona subiu 24 pontos em 2 semanas. Cortisol matinal caiu para níveis normais. Eu disse: Roberto, seu corpo está começando a se recuperar, mas precisa de mais tempo. E quando falamos de meses, a transformação se torna completa. Após 30 dias sem café, você não é mais a mesma pessoa, metabolicamente falando. Estudos longitudinais mostram que homens que eliminaram cafeína por 90 dias ou mais apresentaram testosterona 8 a 15% maior que quando consumiam café diariamente. Cortisol matinal normalizado. Sono profundo aumentado em 23%. Pressão arterial reduzida. Frequência cardíaca em repouso menor. Mas tem um efeito que ninguém menciona: a estabilidade hormonal. Quando você tomava café, seus hormônios flutuavam. Cortisol subia 7 horas, meio-dia, 15 horas. Testosterona era suprimida nesses picos. Insulina reagia. Adrenalina disparava. Era uma montanha-russa hormonal diária. Sem café? Seus hormônios seguem o ritmo circadiano natural. Cortisol sobe de manhã, cai à noite. Testosterona é produzida durante o sono profundo, que agora é mais profundo. Você sai da montanha-russa e entra num carro estável. Um estudo da Cleveland Clinic acompanhou 340 homens entre 52 e 67 anos por 18 meses. Metade continuou consumindo café. Metade parou completamente. Após 12 meses, o grupo sem café teve testosterona total média aumentada significativamente. 34% menos queixas de acordar à noite para urinar. 28% relataram melhora na libido. Mas o dado mais surpreendente foi sobre variabilidade hormonal. Homens que tomavam café tinham flutuações de testosterona de até 40% no mesmo dia. Homens sem café? Flutuação de apenas 12%, dentro do esperado natural. Isso importa porque variabilidade hormonal em homens acima de 50 está associada a maior risco de síndrome metabólica, depressão e declínio cognitivo. E o estudo de 2026 que surpreende. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em colaboração com centros europeus, publicaram em janeiro de 2025 um estudo com 420 homens entre 50 e 70 anos. O resultado surpreendente não foi que parar café melhora a testosterona, isso já era esperado. O surpreendente foi a magnitude do efeito em homens que tomavam café há mais de 30 anos. Homens que consumiam 4 ou mais xícaras por dia por 30 ou mais anos, quando pararam, tiveram testosterona aumentada em 18% em 90 dias. Testosterona livre, a ativa, aumentou 24%. Tradução: não só a testosterona total subiu, mas a testosterona disponível para uso subiu ainda mais. E o timing? Testosterona começou a subir após o dia 7.
Antes disso, caiu temporariamente. Foi isso que surpreendeu. O corpo precisa de 7 a 10 dias de recalibração antes de mostrar os benefícios. A maioria dos homens desistia no dia 2 ou 3, exatamente quando deveriam persistir. Aqui está a verdade que poucos falam. Existe uma forma certa e uma forma errada de parar café. Parar do nada? Dia 2 e 3 são infernais. Taxa de sucesso, 23%. A maioria desiste. Redução gradual? Semana 1, reduzir 25%. Semana 2, reduzir mais 25%. Semana 3, uma xícara matinal. Semana 4, alternar cafeína e descafeinado. Semana 5, 100% descafeinado. Semana 6, eliminar. Sintomas mínimos. Taxa de sucesso, 71%. O que melhora primeiro? Semana 1, ansiedade diminui. Tremor nas mãos desaparece. Semana 2 e 3, sono melhora visivelmente. Você acorda mais descansado. Mês 1, ereções matinais retornam com mais frequência. Libido melhora. Mês 2 e 3, testosterona atinge novo patamar. Após 90 dias, Roberto voltou. Ele estava diferente. Mais energia no rosto. Menos peso na postura. Testosterona, 421. Aumento de 94 pontos em 3 meses. Saiu da faixa de hipogonadismo. Ele disse: Doutora, nos primeiros dias eu pensei que a senhora estava louca. Como parar café ia me ajudar? Mas agora eu acordo sem despertador. Tenho energia o dia todo, sem precisar de estimulante. E a libido? Voltou. Minha esposa agradece. Eu perguntei: E a vontade de tomar café? Ele riu. Eu tomo descafeinado de vez em quando, gosto do sabor, do ritual, mas o corpo não precisa mais. E eu percebi que aquela necessidade era só o meu corpo viciado gritando. Não era necessidade real. Então, vamos recapitular a jornada. Se você parar café do nada, em 12 horas os sintomas começam. Em 2 a 3 dias, o inferno, mas também a virada. Em 7 dias, testosterona começa a se recuperar. Em 14 dias, você já sente a diferença. Em 30 dias, seu corpo não é mais o mesmo. Em 90 dias, testosterona pode estar 15 a 18% maior. Se você reduzir gradualmente. Semana 1, menos ansiedade e tremor. Semana 2 e 3, sono melhor, energia mais estável. Mês 1, libido retorna, ereções melhoram. Mês 2 e 3, testosterona atinge novo patamar. Olha, eu não estou aqui para dizer que café é veneno. Café tem antioxidantes, tem benefícios. Para algumas pessoas, em quantidades moderadas, pode ser parte de uma vida saudável. Mas o que eu estou dizendo é isso. Se você é um homem acima de 50, se sua testosterona está em queda, se você acorda cansado, se precisa de café para funcionar, se sua libido desapareceu, se você acorda à noite para urinar, talvez, só talvez, o problema não seja a falta de café. Talvez seja excesso de café. E o seu corpo está esperando há anos pela chance de mostrar o que ele consegue fazer quando não está sendo cronicamente estimulado por uma substância externa. Se você conhece alguém que quer parar café, mas tem medo, seja por causa dos sintomas, seja por medo de não conseguir funcionar, compartilha este vídeo com ele. Ele precisa saber que os primeiros dias são difíceis, mas não impossíveis. E que existe uma forma certa de fazer isso sem sofrer. Você passou a vida cuidando de todo mundo, trabalhando, provendo, resolvendo. Agora é hora de cuidar do seu corpo, de dar a ele a chance de se recuperar, de funcionar sem muletas químicas. Os primeiros dias vão ser difíceis, eu não vou mentir. Mas do outro lado desses dias, existe uma versão de você com mais energia, mais testosterona, mais vitalidade, sem depender de uma xícara de café para ser essa pessoa. Você merece conhecer esse cara. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora.